Boa noite a todos. Está começando aqui pela TV Câmara o Simpasso na TV, o programa dos servidores municipais de Passo Fundo, sempre com assuntos atualizados, não só de interesse do nosso servidor, mas também de toda a comunidade. E para este programa, nós escolhemos um assunto que vem preocupando muito, não só os servidores, não só as pessoas aqui da nossa região, mas de uma forma geral os brasileiros, que é o câncer. Essa doença aí que muita gente tem medo e ainda demanda bastante esclarecimento. E para isso, a gente trouxe aqui no nosso programa o oncologista Álvaro Machado. Tudo bem, doutor? Muito prazer. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Para falar então sobre o câncer, muita gente já conhece sobre esse assunto, já teve na família ou na relação de amizade alguém com a doença, mas ainda demanda bastante esclarecimento, porque muitos casos de repente poderiam ser aí evitados. Então, para isso que a gente trouxe o senhor aqui para que a gente possa conversar durante todo o programa de hoje sobre esse assunto tão importante, né? É um assunto bastante importante mesmo, Guilherme. O câncer, ele é hoje ainda a segunda doença que mais incide sobre a população brasileira. A primeira são as doenças cardiovasculares, mas a tendência é que o câncer venha a ser a principal doença na população brasileira nas próximas décadas, provavelmente já na próxima década. Nós temos hoje cerca de 600 mil diagnósticos por ano de câncer no Brasil. Isso é muita doença e, infelizmente, é uma doença que traz um custo muito elevado, não só financeiro. A gente sabe que o tratamento do câncer é um tratamento caro, mas um custo pessoal, um custo familiar, um sofrimento muito grande, não é? E a grande arma para a gente diminuir tanto a incidência quanto a mortalidade pelo câncer, ela passa um pouco pelos nossos hábitos diários, não é? Primeira regra que todo mundo já ouviu falar, não é não fumar. Isso é o principal. Esse é o campeão. Esse é o campeão. Se estima que pouco mais do que 30% das mortes por câncer sejam causadas pelo cigarro. Não é? Então, só abolindo o tabaco, a gente já vai ter muito menos doenças e muito menos mortes por câncer. E por essas campanhas todas que já apareceram para eliminar o tabaco, diminuíram os casos de câncer causado por ele? É uma luta grande, não é? A indústria do tabaco é uma indústria poderosa, não é? Tem grande influência nos parlamentos, injeta um monte de dinheiro, né, nas campanhas eleitorais. E ela vai abrindo brechas, não é? O Brasil evoluiu imensamente no combate ao tabaco, é um dos países assim, exemplo no mundo, não é? Nós estávamos muito atrasados na legislação, evoluímos bastante. O tabaco é proibido em ambientes fechados, ambientes públicos, não é? É proibida a propaganda, a exposição para menores de idade. Mas ainda assim a campanha do tabagismo ela é subliminar nas revistas para a juventude, nos esportes, coisa que afeta principalmente o comportamento do adolescente, que é o grande alvo da indústria, porque esse vai ser um consumidor de longo prazo, não é? Então as campanhas esclarecedoras e limitações do tabaco nas escolas, nos ambientes aonde são frequentados principalmente por adolescentes, é muito importante. Então, o tabaco é uma das coisas muito importantes. O segundo é o outro problema que vem crescendo no Brasil ano a ano. A gente vê em todas os jornais, revistas, TV, falando da obesidade. Obesidade e sedentarismo andam juntas, não é? Isso é um grande fator de risco para câncer e provavelmente já esteja entre os principais fatores para câncer no Brasil também. Se estima que obesidade e sedentarismo já sejam a principal causa de câncer nos Estados Unidos, não é? Onde a população obesa é muito grande. Então, sedentarismo e obesidade são outros fatores importantes. Atividade física rotineira é protetora contra o câncer e contra várias outras doenças, não é? E uma alimentação saudável também nos ajuda a controlar peso e mantém o corpo saudável. Esses seriam os principais fatores como proteção contra o câncer. Existem outros vários fatores entre alguns grupos populacionais ou eventualmente algumas características de exposição a trabalho ou não é? Mas esses três fatores são os principais.
Isso tudo geraria uma economia imensa de sofrimento humano, de sofrimento familiar, de inadimplência pessoal e familiar, não é? A gente sabe que o câncer, pelo custo do tratamento, ele leva pessoas à falência, não é? Econômica, e o estresse econômico é reconhecidamente como um fator que agrava a doença por vários mecanismos, não é? Então, é uma situação bastante complexa o câncer. O ideal é a gente evitar. E para a gente evitar é uma vida saudável, não fumar, não é? E mais algumas outras coisas que a gente vai comentar no decorrer da conversa. E então, quando se fala que daqui uns anos vão aumentar os casos, vão surgir outros casos, a pessoa que está em casa, então não adianta ela pensar, vou rezar, que Deus me proteja. Ela pode evitar também, né? Não é só a torcida, né? Não é só a torcida, é isso que a gente estava falando. Isso é uma atitude proativa, não é? Fazer atividade física, parar de fumar em qualquer momento da vida faz bem. Tá? Existem estudos mostrando que pessoas que param de fumar, elas vivem mais do que aquelas que continuam fumando, independente da faixa etária e do tempo que vinham fumando. Outra coisa importante é que quem tem um câncer relacionado ao cigarro, por exemplo, o câncer de pulmão, se continua fumando, essa pessoa tem mais chance de morrer do câncer de pulmão ou de outro câncer relacionado ao cigarro do que aquelas pessoas que fumavam, tiveram o diagnóstico do câncer relacionado ao cigarro e pararam de fumar, não é? Então, parar de fumar é sempre importante. E fora esses hábitos ruins que a gente tem que pode trazer ao câncer, quais são as outras causas da doença? Porque daqui a pouco a pessoa pode se cuidar, mas pode vir a ter. Exato. Né? Não, o fato de a gente ter uma vida saudável, atividade física, alimentação adequada, manter o peso, isso tudo não significa que a gente não vá ficar doente, não é? Mas que a nossa chance de ficar doente é muito menor do que quem fuma, do que quem é obeso, do que quem é sedentário, não é? Então, para tu teres uma ideia, se a gente pegar a população que fuma e comparar com a população que não fuma, na média, as pessoas que fumam vivem 4 a 5 anos menos do que a que não fuma, não é? Na média. Então, é claro que a gente pode morrer de acidente, sim, não é? Mas, assim, na média, quem fuma vai viver 4 a 5 anos menos que aquele que não fuma. Outros fatores são importantes. As pessoas que trabalham, por exemplo, em ambiente externo, não é? Que se expõem muito ao sol, essas pessoas têm um risco maior do câncer de pele. A gente pode trazer isso para a realidade do servidor municipal, né? Tem muitos que trabalham, estão na rua, estão no trecho, atendendo, fazendo manutenção das ruas, das praças e tudo. Essa população, então, a recomendação é que use filtro solar, não é? Que use chapéu de aba larga, de preferência, mangas, roupas de mangas compridas, calças compridas, mesmo que de tecido leve, não é? Isso é o ideal, vocês têm que ter uma proteção. Também é importante saber que o sol é bom para a saúde. Um pouco de sol todos os dias é bom para a saúde, mas a exposição demasiada ao sol faz mal para a pele. E a relação é basicamente, quanto mais clara a pele, mais sensível ao sol, não é? Então, as pessoas de pele muito clara, elas devem ter uma proteção contra o sol maior que aquelas com a pele mais escura. Não é? E isso é um fator, e a exposição ao sol é um fator cumulativo, não é? Se eu me exponho ao sol hoje, amanhã, depois de amanhã, quanto mais tempo eu vou me expondo ao longo dos anos, maior meu risco do que curtas exposições, não é? Por períodos pequenos. Então, isso é um outro fator importante. Uma outra coisa importante que eu acho que a gente deve ressaltar, na nossa região, temos algumas cidades, não só na nossa região, no Rio Grande do Sul como um todo, nós temos algumas cidades, e em geral são cidades pequenas, basicamente agrícolas, não é? Onde a mortalidade por câncer está acima da média tanto do estado quanto do Brasil, não é? Em torno de 11%, 12% de todas as mortes são relacionadas a câncer. Até eu estou com essa pesquisa aqui que
Em 30 municípios aqui da região de Passo Fundo, o câncer está em primeiro lugar como uma causa de morte. Exato. Dos 21 municípios do CORED, que é o Conselho Regional aqui, 7. Exato. A maior causa é o câncer. A maior causa é o câncer. As pessoas morrem muito de câncer. Tem cidades que até 40% das mortes que acontecem na cidade são por câncer. Isso nós não tem uma explicação precisa, não é? Mas é muito provável uma relação com a exposição a agrotóxicos, não é? Nós temos, para teres uma ideia, o Brasil ele é o campeão de consumo per capita, né, por cabeça, de agrotóxicos. A questão de 2 anos atrás, nós consumíamos cerca de 5 litros de agrotóxicos por habitante. Hoje a gente já está consumindo 7 litros por ano. Imagina que cada um de nós temos uma jarra de 7 litros na cabeceira da cama e a gente tem que consumir aquilo até o final do ano. Se faz uma mudança na planta, acho que no corpo humano também deve fazer Exato. bastante. Né? Não é? Isso é veneno, não entendeu? Para o corpo. Então, isso é um ponto importante. E o Rio Grande do Sul é o campeão dentro do Brasil. Ou seja, nós estamos consumindo mais do que a média nacional, não é? Então isso é certamente um fator importante. Outros fatores relacionados aos agrotóxicos, tem algum desses municípios que nós temos uma mortalidade por câncer muito elevada, onde praticamente 100% dos domicílios manipulam agrotóxicos, não é? Outra coisa são cidades pequenas, onde o limite entre a área urbana e a área de plantio praticamente inexiste. Então o contato é muito mais próximo, não é? Porque aqui em Passo Fundo não é a principal causa, ainda é doenças cardiovasculares. Mas são esperados 200 casos novos aqui em Passo Fundo no ano? 200 mortes de câncer. Mortes? Por ano. Na população de Passo Fundo, isso dá em torno de 1% da população, não é? Mas 0,1% da população, mas entre as mortes nós estamos em torno de 13% das mortes são causadas por câncer na população residente em Passo Fundo, porque quando a gente fala Passo Fundo, o fato de nós sermos um centro médico que drena muita gente, fala 200 mortes, parece não é nada, não é? Mas a gente está falando de 200 mortes exclusivamente por câncer na população residente em Passo Fundo. Por uma doença só, né? E voltando à questão dos servidores, a gente falou daquele que está na rua, mas aquele que também não vê o sol o dia inteiro também pode ter um prejuízo, né, doutor? Sim. Está sentado ali, não levanta, não dá uma caminhada. Exato. Então, assim, importante a atividade física, mas é importante, eu gosto de alertar as pessoas que trabalham nos ambientes internos, eu sou uma delas, não é? Eu estou dentro sempre de consultório, hospital, a gente praticamente não vê a luz do sol, mas é importante a gente tomar sol, não é? Porque a deficiência de vitamina D, que é dependente do sol, ela também está relacionada a risco de câncer, não é? Então, a exposição ao sol é a melhor forma da gente fazer vitamina D, não é? Sintetizar a vitamina D. Então, isso é muito importante. Para aquelas pessoas que mesmo tomando sol tenham deficiência de vitamina D, é importante que elas suplementem na alimentação a vitamina D. Ou gotas, comprimidos de vitamina D, ou eventualmente com uma alimentação mais voltada para fontes de vitamina D. Mas a deficiência de vitamina D também deve ser combatida. E o melhor sol é aquele ainda que permanece mais cedo e depois do almoço? O sol deve ser pego por volta de 15 minutos, não é? Em geral, o sol mais fraco, não é? Tem um estudo dizendo que o sol deve ser o sol forte. Nós temos diferenças regionais muito grandes, então, eventualmente, estudos feitos na Bahia ou em Pernambuco pode não serem as mesmas recomendações da população de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma diversidade um pouco menor e uma etnia um pouquinho diferente, não é? Uma descendência europeia maior no Rio Grande do Sul, pele muito clara, tanto é que no Rio Grande do Sul e Santa Catarina é onde nós temos a maior incidência de um câncer de pele chamado melanoma, que é o câncer mais agressivo, mais letal da pele, não é? É o Rio Grande do Sul e Santa Catarina com uma incidência que ultrapassa 10 vezes a média nacional, não é?
Então isso tudo é importante, mas o sol é importante. Então tanto o sol pela manhã ou quanto no final da tarde é importante. Nós temos um inverno prolongado, nos dificulta mais ainda, não é a exposição ao sol, começa tarde, a gente já está trabalhando, sai cedo, a gente ainda está trabalhando, né? Mas de alguma forma a gente precisa se expor ao sol. Certo. Doutor, a gente vai fazer um intervalo agora rápido. Sim. E depois a gente pode continuar falando sobre essa questão. Agora chegou o inverno também, quem está com a doença e até como é que se descobrem. Essas pessoas, elas estão descobrindo na época certa ou estão ainda descobrindo um estágio avançado que dificulta, né, o tratamento. A gente volta rapidinho depois do intervalo para continuar essa conversa. Estamos de volta aqui na TV Câmara com o Simpasso na TV, hoje falando sobre o câncer com o oncologista Álvaro Machado. Falamos já no primeiro bloco aí sobre prevenção, risco e tudo mais, doutor. Agora a gente pode avançar para a parte do diagnóstico, né? As pessoas, elas estão conseguindo descobrir na hora que ainda é melhor para o médico ajudar ela, ou o estágio avançado ainda é o que se apresenta para os médicos? Infelizmente ainda nós temos muito diagnósticos de câncer em estágio mais avançado, onde os tratamentos têm menor efetividade. Mas a gente pode dizer que nós melhoramos muito nas últimas décadas. O Rio Grande do Sul em particular, não é? Provavelmente porque nós temos alguma facilidade a mais de acesso da população ao sistema de saúde e aos tratamentos. Mas a gente precisa melhorar muito, não é? A gente ainda está longe do ideal, apesar de nós termos melhorado nas últimas décadas. O diagnóstico inicial, ele é assim, parte primeira para cura de qualquer tipo de câncer, não é? Tem alguns cânceres que, infelizmente, não existem métodos para fazer o diagnóstico precoce do ponto de vista de larga escala na população. Mas tem algumas coisas importantes, não é? Que são as recomendações básicas, não é? Por exemplo, para mulheres, né? Exame ginecológico todos os anos, a partir dos 18 anos de idade ou a partir do início da atividade sexual. Não é? Esse exame ginecológico, em geral, se acompanha do exame do Papa Nicolau, que consegue ver alterações no colo do útero, eventualmente alterações até antes de se tornarem malignas, não é? Passível de tratamento e cura numa excelente taxa. Para teres uma ideia, o câncer do colo uterino, no Rio Grande do Sul, ele está em 4º lugar, do ponto de vista de incidência, não é? O primeiro câncer na população feminina é o câncer de mama, disparadamente. Depois nós temos o câncer do intestino grosso, não é? Do cólon, que a gente chama, cólon e reto. E depois tem o câncer de pulmão. E só depois, então, é que vem o câncer do colo do útero. Então, isso é muito diferente da região norte do Brasil, por exemplo. Não é? Mas assim, então, o exame ginecológico e Papa Nicolau. A partir dos 50 anos de idade, todas as mulheres devem fazer colonoscopia, que é uma endoscopia do intestino grosso, já que é o segundo câncer mais incidente na população feminina, não é? Ou a pesquisa de sangue oculto nas fezes todos os anos. Tá? São 2 métodos bons e eficazes para fazer diagnóstico precoce, inclusive fazem diagnóstico de lesões antes de serem malignas, passível de tirar o pólipo, que a gente chama, não é? E resolve por ali. Uma outra coisa mais importante para as mulheres é o câncer da mama, não é? Então a recomendação é mamografia todos os anos, a partir dos 40 anos de idade, se não houver nenhum fator de risco adicional. Então isso é muito importante. Isso permite com que se faça diagnóstico precoce, tratamento eficaz e uma imensa chance de estarem curadas. Para os homens, a mesma recomendação da colonoscopia ou da pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos de idade. Isso é muito importante. O câncer do intestino grosso é o 3º mais frequente nos homens no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar é o câncer de próstata. Em segundo, o câncer de pulmão. Terceiro, o câncer do intestino grosso. Então, colonoscopia. Do ponto de vista do câncer de próstata, existe
uma briga, uma divergência, uma discussão na comunidade médica e científica há anos e por enquanto não se vê um término ou um consenso a ser alcançado em curto espaço de tempo. O que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Urologia recomendam é que os homens façam seu primeiro exame aos 40 anos de idade com o urologista. Dependendo de história familiar, do tamanho da próstata, do nível do PSA, que é o examezinho de sangue que mede o antígeno prostático específico, vai ser então feito um programa de acompanhamento específico para aquele paciente, não é? Mas é importante que se faça o primeiro exame e que se determine então se existe risco, se esse risco é pequeno, é médio, é grande ou nenhum, e se faça o acompanhamento adequado. Não é? Infelizmente, com o câncer de pulmão, a gente não tem uma metodologia no Brasil ou adaptável ao Brasil que se consiga fazer o rastreamento que a gente chama do câncer de pulmão. A gente sabe que a tomografia computadorizada, feita uma vez por ano na população de alto risco, que são aqueles tabagistas há mais de 20 anos, de pelo menos uma carteira de cigarro por dia, não é? Eles fazem diagnóstico mais precoce. O problema no Brasil são as doenças granulomatosas, que são tuberculose, as infecções respiratórias como um todo, que deixam marcas no pulmão. E isso pode levar a confusão e a cirurgias em excesso sem que seja câncer de pulmão. Sim. Então é uma discussão no Brasil se é aplicável à população o rastreamento do câncer de pulmão com tomografia. Afora o custo, não é? Uma tomografia tem um custo muito elevado. Mas as recomendações são essas, não é? Pessoas que têm pele muito clara, não é? O risco de câncer de pele é relacionado à exposição ao sol, principalmente. Vale lembrar que algumas pessoas gostam de ficar bronzeadas, né? Moreninhas. Verão, né? Mas não só no verão, no inverno também. Ficar desbotado. Não é? Muitas delas recorrem, inclusive, essas câmaras. Né? Exato, as câmaras de bronzeamento. As câmaras de bronzeamento, elas tem risco para câncer de pele, não é? Então é importante que não se utilize as câmaras de bronzeamento. Se faça os bronzeamentos esses de tinta, jato, não é? Mas que não use as câmaras de bronzeamento. Ou assuma, né? A pele desbotada um pouquinho. Exato. Doutor, na questão ainda do diagnóstico, a maioria ainda dos casos que são descobertos são nesses exames de rotina, ou a pessoa comparece no consultório com algum sintoma, alguma dor? Infelizmente já chega com sintomas, não é? Ou porque notou o nódulo no seio, que já está grande, não é? Ou porque está emagrecendo, ou eventualmente porque veio sangue na urina, ou eventualmente começou com cólica, dificuldade para evacuar, não é? Essas coisas são importantes. Então, assim, a regra toda, eu faço a comparação sempre com o corpo humano com o carro, né? A gente leva o carro na oficina, faz a revisão do ano, troca o óleo, calibra o pneu, põe gasolina, troca o filtro, não é? Antes dele quebrar. Porque se esperar ele quebrar para depois arrumar, vai ser muito mais caro. Então, um problema com o outro, né? Exato. E a mesma coisa o corpo humano, né? A gente não pode esperar estragar, não posso esperar ficar doente para depois procurar o médico, não é? A gente deve fazer os exames de revisão. Principalmente quando o carro já está mais velhinho, né? Aí tem que fazer a revisão mais regularmente para evitar quebrar. E até para o servidor tem a Capacemo que está à disposição aí sempre que... Exato. Então não tem desculpa, né, de não procurar. Então tem a Capacemo, né? Tem uma rede de médicos relativamente grande que atende a Capacemo e tem capacidade então de dar toda essa atenção para os servidores do município. Teve agora há poucos dias, a gente está no mês de julho, que é o mês da conscientização da prevenção do câncer ginecológico. Até teve um evento há poucos dias. Exato. É um câncer que está preocupando bastante esse público feminino aí. Isso também se verifica um aumento dos casos aqui na nossa região? Sim. Por que esse é o mês escolhido? Por que se faz nesse mês? O câncer ginecológico ele engloba basicamente 4 cânceres, né? O câncer do colo do útero, que é o mais conhecido e é o mais frequente de todos os 4, não é? O câncer de ovário,
o câncer do endométrio, que fica dentro do útero, naquela camada de mucosa dentro do útero, e o câncer da vulva e da vagina. Basicamente esses 4 cânceres, não é? Esses cânceres matam cerca de 13 mil mulheres por ano no Brasil. Isso é... É um número que vem aumentando? Vem aumentando, infelizmente aumentando. Isso aí é praticamente, se não me engano, são 3 ou 4 mulheres por segundo, né? Ou por minuto. É uma coisa assim absurda. Então, é muito importante pegar o câncer do colo do útero, por exemplo. O câncer do colo do útero, ele é plenamente evitável, não é? Ele está relacionado ao HPV, que é um vírus que se transmite principalmente pela via sexual, não é? Então, as mulheres, assim, os fatores de risco para o HPV, não é? Vários parceiros sexuais, início precoce da atividade sexual, tabagismo, não é? E, infelizmente, o sexo desprotegido, não é? Então, é importante sempre o uso da camisinha durante todo o ato sexual. E a vacina também, né? Que a pessoa pode se prevenir com a vacina também. Que tem... Também. A camisinha, o preservativo, ele não é totalmente protetor, parcialmente, mas ele também evita outras doenças importantes, tanto sexualmente transmitidas, não é? Infecções, HIV, sífilis, várias outras doenças. Mas nós temos hoje, como tu falaste, a vacina contra o HPV. Ela é uma vacina bastante eficaz, ela é disponível na rede pública, não é? Ou seja, não tem custo, e nós temos uma baixa aderência à vacinação. Quando o governo iniciou a vacinação, há cerca de 3 anos atrás, a primeira dose foi feita nas escolas. E ela é indicada para as meninas e meninos em torno de 9 a 13 anos de idade. Então, o governo o sistema de saúde foi à escola e vacinou praticamente 80% da população-alvo. A segunda e a terceira dose já foi praticamente 40% só da população-alvo, porque as pessoas tinham que ir até o centro de saúde, aos postos de vacinação. Então, é importante que as famílias entendam que o HPV ele é um vírus muito frequente. Não é só pela via sexual a transmissão. E é importante vacinar tanto as meninas quanto os meninos, para que o ciclo do HPV se quebre. A Austrália foi o primeiro país a vacinar a população adolescente e pré-adolescente de uma forma disseminada, indiscriminada, como política de saúde. Isso começou há 10 anos atrás. Hoje a Austrália tem metade dos casos de câncer do colo do útero e outros cânceres associados ao HPV, câncer de garganta, do ânus, da vagina, do pênis, não é? Tem metade dos casos do que tinha há 10 anos atrás. Então isso é muito importante. Sim. E, doutor, a gente falou agora sobre prevenção, não ir no sol, não fumar e tal, mas aquela pessoa que daqui a pouco na família já teve um caso ou outro e tal, se preocupa com a parte genética do câncer, tem como ela fazer um acompanhamento, uma precaução disso aí? Sim. Ou, na verdade, esperar que não aconteça agora? Não, existe, não é? Existe, mas assim, é bom lembrar que fatores hereditários, genéticos, são 5 a 10% só dos cânceres, de todos eles, não é? Não é pouco, mas também não é o principal. Existem alguns cânceres que nos chamam a atenção para um risco familiar ou genético. Quando a gente tem câncer de mama em várias mulheres da família, ou quando o câncer de mama acomete uma mulher muito jovem, com menos de 50 anos de idade. Né? Vários casos de câncer de intestino na família, não é? Irmão, sobrinho, tio, pai, avô, não é? Essas coisas assim que acontecem, o mesmo tipo de câncer em membros espalhados da família, também nos chama a atenção. Eventualmente outros cânceres, câncer de ovário,
não é? Em mulheres jovens também, abaixo de 60, 50 anos de idade, é chamativo. Ou na mesma família, câncer de ovário, câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de intestino, câncer de próstata, também pode nos chamar a atenção para síndromes familiares, tá? Mas não é comum. A parte genética era uma deficiência bastante grande para nós aqui. Agora, a partir desse mês, não é? Começou a atender aqui em Passo Fundo a doutora Daniele Konzen, que é uma geneticista clínica, que tem uma atuação especializada em oncogenética, não é? Lá no Centro de Tratamento de Câncer. Então, isso já nos ajuda na seleção, né? Ela faz o encaminhamento a ela faz a seleção dessas pessoas que têm probabilidade ou não, e aí vai fazer os testes que são adequados, não é? A maior parte das vezes são negativos, mas quando existe essa suspeita, é importante fazer uma consulta, um aconselhamento genético para que se tenha o encaminhamento correto. Mas, ainda com relação ao câncer ginecológico, o câncer de ovário é um câncer que vem aumentando mais do ponto de vista de frequência, não é? Infelizmente, ele não tem ainda um programa de rastreamento que seja aceito universalmente. Nós tivemos recentemente, o ano passado, teve uma primeira apresentação, esse ano uma segunda apresentação de um grande estudo populacional na Inglaterra, sugerindo que, fazendo determinados exames numa população de alto risco para câncer de ovário, a gente consiga fazer diagnósticos mais precoces. Está para ser confirmado isso, não é? Mas já há mais uma esperança pela frente. Certo. Dr. Álvaro Machado, oncologista, eu agradeço a sua presença aqui no Simpasso na TV. Guilherme, eu agradeço a oportunidade. E eu acredito que a gente tenha ajudado a esclarecer e até alertar as pessoas sobre esse cuidado que tem que ter aí para prevenir o câncer, tá? Okay. Até a próxima e a gente segue à disposição. Te agradeço. O Simpasso na TV de hoje fica por aqui. Esperamos vocês na próxima. Esse programa estará disponível no nosso Facebook e também no nosso site simpasso.org.br. Até lá!